A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos no Salmo de número 55. Esse salmo foi escrito por Davi, é um salmo didático e a epígrafe do salmo não diz para nós em qual contexto da vida de Davi ele foi escrito, mas você vai ver nesse salmo um Davi muito humano. Eu confesso, meus queridos, que enquanto eu estava lendo o salmo, eu precisei chorar diante de Deus e orar, porque eu consegui sentir um pouco da angústia do salmo, no sentido de dizer: eu estou abatido, dentro de mim existem vozes altas falando, do lado de fora também tem luta, estou sendo perseguido não apenas pelos meus inimigos, mas principalmente pelas pessoas próximas. E a gente observa que Davi era um homem como nós, apesar de ser um rei, apesar da palavra de Deus chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus. Davi estava sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você estamos, e por isso ele é um excelente professor, porque mesmo no meio da angústia, da dor, da perseguição, da vontade de sumir, que é exatamente o que ele fala aí no Salmo, ele diz: se eu pudesse eu sumia. E quem nunca sentiu vontade de deixar tudo para trás? De repente até com aquele sentimento de já que não me valorizam, já que eu não sou importante o suficiente, já que tudo que eu faço não é visto, não faz diferença, eu vou me embora. Davi, ele expressa exatamente essas palavras, né? Quem dera eu pudesse achar paz no deserto. Então, eu acho que esse salmo vai nos ensinar, principalmente porque mais uma vez Davi vai dizer, no meio de toda essa guerra, toda essa tempestade interna e externa, Davi ainda vai dizer: mas eu confio em Deus, eu vou enfrentar essa situação, eu vou orar e o Senhor vai julgar os meus inimigos e eu não vou fazer nada pelas minhas forças. Então, vamos mergulhar com Davi nesses sentimentos e vamos sair deles da mesma maneira que Davi fez através do Salmo 55. Então, vamos começar. A palavra do Senhor diz no verso 1: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Bom, eu não sei como é que Davi no versículo 1 podia dizer que Deus iria ignorar a súplica dele. Não, ele sabia que Deus não iria ignorar. Mas talvez a sensação de Davi fosse uma tristeza tão grande e uma sensação de abandono e de desventura tão forte que talvez ele pensasse: talvez até eu esteja longe, mais longe de Deus do que imagina. Então ele diz: Deus, por favor, não me ignore. E esta palavra, não ignore, ele é semelhante a uma palavra utilizada lá em Deuteronômio 22, do versículo 1 ao versículo 4, em que ali está dizendo que nós não deveríamos ignorar a situação do próximo. Davi está mais do que pedindo misericórdia a Deus, ele está pedindo que Deus realmente não o esqueça, que Deus julgue a causa dele, que Deus ouça a oração dele, que Deus não o abandone. E ele vai dizer no versículo 2: os meus pensamentos estão me perturbando, e no original significa eu estou inquieto. E se você já passou por um momento em que parece que os seus pensamentos não te dão paz, sabe quando você está tentando parar de pensar em algo e parece que os seus pensamentos estão borbulhando como uma água fervendo? Eu acho que essa era a sensação de Davi, né? Os pensamentos dele estavam perturbando e ele estava atordoado, ele estava assim, sem equilíbrio, ele estava assim, sem direção. Talvez atordoado pudesse ser substituído por essas duas expressões. E ele, versículo 3, diante do barulho do inimigo. Então a razão era o quê? Aquilo que estava diante dele. A luta interna era um reflexo do problema externo. Então ele estava cercado de todos os lados. Do lado de fora dele, luta. Do lado de dentro dele, luta com seus pensamentos. Continuando. Diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então, a expressão que Davi nos traz é de que ele está totalmente abatido, meus queridos, né? Com medo, sufocado, com seus pensamentos tentando sufocá-los, né? Sufocá-lo por conta da velocidade com que eles vêm, o seu coração está acelerado, ou seja, não está fácil. Não está fácil para Davi do lado de fora, mas também não está fácil do lado de dentro. Versículo 6. Então eu disse, qual foi a vontade de Davi, gente? Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso.
Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Então aqui Davi, ele vai dizer para nós que aquilo que está ao redor dele, ele encara como se fosse um vendaval, uma tempestade, algo fora do controle, algo que é mais forte do que ele. E ao mesmo tempo que, olhando para a realidade de Davi, a gente até se compadece dele, também nós podemos, em algum momento da nossa vida, ter nos identificado com ele. E pensar que Davi, um homem tão cheio de Deus, sentiu vontade de sumir alguma vez na vida, nos consola. Não para que a gente queira sumir de verdade, ao contrário, mas para que a gente se volte para Deus e peça ajuda. Elias um dia fugiu, né? Se você não conhece essa história, você pode ir lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Um dia Elias se escondeu numa caverna, ele estava passando por uma luta tão grande, uma percepção tão grande, que ele achou que estava só e ele cansou da batalha. E pediu para Deus, né, para terminar com aquilo. E nós sabemos que o Senhor o alimentou, o consolou e deu a ele tarefas, porque ele era um homem escolhido, ele não podia desistir. E Jeremias, você pode ver isso lá em Jeremias 9:2 e também Jeremias 10:19. Jeremias também vai dizer, olha, quem me dera eu pudesse também subir. Quem me dera eu pudesse também deixar tudo para trás, né? Jeremias 9:2 vai dizer assim: se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. Então, Jeremias, ele se encontrava numa situação em que, para todos os lugares que ele olhava, ele não via esperança. Mas ele também, assim como Elias, assim como Davi, assim como eu e você, por mais que a gente sinta vontade de jogar tudo para o alto e partir, definitivamente essa não é a vontade de Deus. Ele está comigo e com você no vale, na tempestade, no vendaval, na perseguição do inimigo e na perseguição do amigo. Ele está conosco quando o nosso pensamento quer nos sufocar, quando, como diz aqui na palavra, o nosso coração está acelerado, no verso 4. Da Nova Versão Internacional. Então, qual é o nosso consolo? O fato de que, ainda que pareça que estamos sozinhos, na verdade, nós não estamos. Então, você fique firme, né? Você se apegue a Deus em oração. Você coloque diante do Senhor, que é o que a gente vai ver Davi fazer agora. Ele vai pedir justiça contra aqueles que estão se levantando contra ele, e ele vai declarar a fé dele e a confiança no Senhor. Vamos prosseguir? Eu li até o versículo 8. Ele continua no versículo 9. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles. Esse confunde a língua, gente, é com certeza uma referência a Babel, né? Gênesis capítulo 11. Confunde a língua deles, pois vejo a violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Pare aqui um pouquinho. Esses versículos mostram um pouquinho da dor de Davi, para além daquilo que ele já havia falado antes. Ele, no Salmo, diz, se fosse alguém que eu não amo, né, que é um inimigo, que é alguém distante, eu me defenderia contra essa pessoa. Mas você, né, verso 13, você, meu companheiro, meu amigo chegado, dá a impressão que, além de Davi estar perturbado com o fato de ele ver pessoas nos muros de Jerusalém, né, os muros da cidade, fazendo arruaça, toda aquela situação difícil, além disso ele tem que lidar com a traição de alguém próximo, alguém que ia com a multidão festiva para a casa de Deus, alguém que adorava o Senhor junto com ele. Um dos estudiosos que eu acompanho para ler, quando estou lendo os Salmos, diz que talvez essa parte do Salmo se referisse a Absalão, quando Absalão, filho de Davi, se volta contra ele e rouba o trono. Não sei, não está escrito no Salmo, então eu não vou especular, mas eu fico imaginando que ser traído por um filho, ou por alguém, por um irmão na fé que a gente julgava ser uma pessoa de confiança, ou por um pai, ou por uma mãe, ou por um esposo, por uma esposa, por alguém que é realmente muito chegado do nosso coração, né? Aqueles para quem a gente realmente entrega a nossa vulnerabilidade. É uma dor muito grande.
E caso você esteja passando por isso, que em nome de Jesus, nesse salmo, na leitura desse salmo, você receba a cura de Deus. Primeiro porque talvez ao ser traído, você, lá dentro do seu coração, traído ou maltratado, ou deixado de lado, ou quando as atitudes das pessoas dão a entender que tudo aquilo que você faz não tem importância, que você tá se matando para fazer tudo certo e ninguém tá nem aí pra coisa, Às vezes a gente recebe uma mensagem dentro do nosso coração dizendo, o que você faz não importa, o tanto que você se esforça não é valioso, ou ninguém está vendo o que você está fazendo. Escute, não tome para si essa mensagem de desvalor. Se a traição de uma pessoa ou o fato dela ignorar as coisas que você faz, mandou para você a seguinte mensagem: você não é válido o suficiente, você não é digno o suficiente, você não é bom o suficiente, você não é amado, você não é elogiado e não é valorizado, porque na verdade você não é digno de. Receba através desse salmo um abraço de Jesus, o amor de Deus sobre você e que venha a cura sobre os seus sentimentos, porque isso é uma mentira. Quando você faz o seu melhor para alguém e essa pessoa não reconhece o seu melhor, seja através de um elogio, ou de um obrigado, ou de uma retribuição da mesma bondade, isso não fala sobre você, isso fala sobre a pessoa. A pessoa talvez seja ingrata, ou a pessoa talvez seja distraída, ela nem viu o que você fez, ou a pessoa talvez não consiga enxergar o seu valor. Mas isso não tem a ver com você, isso tem a ver com ela, E se você tem sido desprezado em algo que você faz, principalmente se for o seu casamento, lembre-se, o seu casamento não é uma aliança com o seu cônjuge apenas. O seu casamento é uma aliança com Deus. Então, não deixe de fazer o que você precisa fazer, principalmente porque você fez uma aliança com Deus. Cumpra a sua aliança com Deus. E o Senhor, que é fiel, Ele é quem nos responde a oração, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos dá forças para continuar seguindo, De repente você lida com a ingratidão de um filho, ou qualquer outra situação dessa que dói como um punhal nas costas. Eu acho que é muito semelhante a isso que Davi está falando aqui, Você era o meu chegado. Você era o meu amigo, Você era alguém com quem eu partilhava da comunhão. Que Deus te cure e que Deus te ajude em nome de Jesus a não deixar de ser quem Deus quer que você seja, apesar das pessoas, ok? A despeito das pessoas. Fica firme, meu irmão e minha irmã. Bora pra frente. É pra frente que a gente anda, não é pra trás. E versículo 15 fala assim: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. E esse desça viva a sepultura, gente, é uma referência a Números 16:30. Se você não conhece essa história, vai lá ver o que foi que aconteceu entre Moisés e as pessoas que estavam resistindo a Deus. Verso 16: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Versículo 17, meus queridos, está dizendo: não importa a luta que eu esteja passando. Estou passando luta? Estou passando luta. Mas o que é que eu estou fazendo diante da minha luta? Eu estou chorando diante de Deus. Eu estou clamando diante de Deus. Então, procrastinar responsabilidades, beber demasiado, comer demasiado, procurar consolo nos braços de outra pessoa, ficar nas redes sociais, Tudo isso são alternativas para tentar resolver problema ou pelo menos esquecê-los. Nada disso gera fruto, gente. Agora aqui Davi fala pra gente: à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado e ele ouve a minha voz. Onde é que Davi levava o seu choro? Ele levava o seu choro diante de Deus e não no Instagram. Ele ia lá falar com o Senhor e ele ia depositar o seu clamor diante de Deus. Só uma vez por dia? Ao contrário, de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia. Isso me lembra 1 Pedro 5:7. Em que Pedro vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Você está ansioso? Às vezes as pessoas não querem nem falar que tá ansioso, porque tem um monte de gente para dizer: ai, não andeis ansiosos. E eles citam o versículo como se o ansioso decidisse ficar ansioso. Não, peraí, deixa eu ficar ansioso aqui. Quem está ansioso não necessariamente decidiu ficar ansioso, gente. Ele foi sendo atropelado, ele está igual Davi, Os pensamentos não param, o coração está acelerado. Então essa pessoa não
não precisa de julgamentos, ela precisa de oração, ela precisa de amor, ela precisa de compreensão, ela precisa, né, ser ajudada, ser conduzida para o caminho de volta. E aqui Davi nos mostra onde é esse caminho de volta. Se você não tiver nenhuma mão para segurar, para te levar nesse caminho de volta, segure a minha mão virtualmente em nome de Jesus e vá para a presença de Deus. Lance sobre ele a tua ansiedade, a tua tristeza, o teu medo, aquilo que você está sentindo. Lança, porque ele tem cuidado de você. Versículo 18. Ele me guarda ileso, e aqui o sentido é em paz, né? Ele me guarda ileso na batalha, ou seja, não há nenhum dano, nem do lado externo, nem do lado interno. Sendo muitos que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. E nós terminamos esse salmo com a fé do versículo 22, né? De que nós continuaremos entregando as nossas preocupações ao Senhor e que Ele vai nos sustentar, né? O Senhor não vai permitir que a gente caia. E quando eu digo que a gente caia, tá dizendo no sentido de que a gente se quebre e não possa ser reconstruído. Ainda que nós venhamos a passar por situações em que parece que nós estamos no chão, Deus pode nos levantar e Ele vai nos preservar, como disse aqui Davi no versículo 18, ileso, né, em paz. Que Deus restaure o teu coração nesse dia, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor fortaleça as suas emoções e que Ele te coloque de pé. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, e que você possa cumprir a vontade dele aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. E eu espero você, se Deus me permitir, no Salmo de número 56.